Vou passar barro no seu olho e você não será mais cego. O que aconteceu depois? Marcelo Brandão apertou os punhos quando viu o menino sujo aproximar-se do seu filho. As mãos do rapaz estavam cobertas de barro e as roupas, rasgadas e manchadas, pareciam não ter sido lavadas há dias. Qualquer pai teria tirado o filho dali imediatamente, mas algo fez Marcelo permanecer parado, observando de longe. Talvez fosse a expressão no rosto de Felipe, o seu filho de 9 anos. O menino loiro, sentado na cadeira de rodas, sorria. Marcelo não via aquele sorriso há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Oi, disse o menino sujo, agachando-se à frente de Felipe. O meu nome é Davi. Eu vejo-te aqui todos os dias. Felipe virou a cabeça na direção da voz, os seus olhos azuis sem foco, sem vida. Cego desde o nascimento. Marcelo engoliu em seco, preparado para intervir. O meu pai sempre me traz aqui, respondeu Felipe com aquela voz suave que partia o coração de Marcelo. Ele diz que o ar do parque faz bem. Você nunca enxergou nada? Perguntou Davi sem rodeios. Marcelo deu um passo à frente, mas parou. Esperava ver Felipe retrair-se, como sempre fazia quando outras crianças perguntavam sobre a sua condição, mas o menino apenas abanou a cabeça. Nunca. Os médicos dizem que nasci assim. O meu avô tinha um remédio, disse Davi. Marcelo sentiu o estômago apertar. Outro charlatão, outro aproveitador querendo tirar vantagem da desgraça de uma família. Era barro especial. Ele usava para curar muita coisa. Barro? Felipe inclinou a cabeça intrigado. É barro da beira do rio. A minha avó dizia que tinha propriedades medicinais. Davi falava com seriedade, como se estivesse a contar um segredo importante. Vou passar barro no seu olho e você não será mais cego. O coração de Marcelo parou. Aquilo era ridículo, absurdo. Ele deveria pegar Felipe e sair dali a correr. Mas então viu o sorriso do filho a alargar-se. Era um sorriso verdadeiro, cheio de esperança, que Marcelo ficou congelado, incapaz de destruir aquele momento. Você acha mesmo que pode me curar? Perguntou Felipe, a voz a tremer de emoção. Posso tentar, respondeu Davi. O meu avô sempre dizia que a fé move montanhas, mas eu não posso prometer nada, só posso tentar. Marcelo observou enquanto Davi pegava um pouco de barro que havia trazido num saquinho plástico velho. O menino tinha as unhas sujas, os cabelos desgrenhados, mas havia algo nos seus olhos castanhos, algo puro, sincero. Pode fechar os olhos, pediu Davi gentilmente. Felipe obedeceu. E Marcelo viu quando o menino pobre passou o barro com cuidado sobre as pálpebras fechadas do filho, em movimentos delicados, quase reverentes, como se estivesse a realizar um ritual sagrado. Vai arder um pouco, avisou Davi. Mas é normal. O meu avô dizia que é o remédio a fazer efeito. Não está a arder, disse Felipe. Está fresco, é gostoso. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Há quanto tempo não ouvia o filho descrever algo como gostoso? Há quanto tempo Felipe não demonstrava prazer com alguma coisa? Amanhã eu volto, prometeu Davi, limpando as mãos na própria camisa. A gente precisa fazer isso todos os dias, durante um mês inteiro. Foi o que o meu avô fez com um homem lá da comunidade. E ele ficou curado? Felipe perguntou ansioso. Davi hesitou. Marcelo viu a sombra que passou pelo rosto do menino. Ele melhorou bastante, respondeu por fim. Mas cada pessoa é diferente, sabe? Às vezes funciona de um jeito, às vezes de outro. Havia honestidade naquela resposta. Davi não estava a prometer milagres. Não estava a vender esperanças vazias. Estava apenas a oferecer uma tentativa. Eu vou estar aqui, garantiu Felipe. E Marcelo sentiu o peito apertar ao perceber a determinação na voz do filho. Todos os dias, no mesmo horário. Quando Davi se afastou a correr em direção a outro canto do parque, onde um grupo de crianças jogava a bola com uma garrafa plástica amassada, Marcelo finalmente aproximou-se de Felipe. Pai, chamou o menino, você estava aí o tempo todo? Estava. Marcelo sentou-se no banco ao lado da cadeira de rodas. Ouvi tudo. E você vai deixá-lo voltar amanhã? Havia medo na voz de Felipe. Medo de que Marcelo destruísse aquela esperança frágil. Marcelo olhou para as suas mãos.
Mãos que construíram um império de construtoras, mãos que assinaram contratos milionários, mãos que nunca conseguiram curar o próprio filho. Vou, disse, surpreendendo a si mesmo. Vou deixar. O sorriso que iluminou o rosto de Felipe valeu cada grama de razão que Marcelo estava a colocar de lado. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Ficou deitado ao lado de Renata, sua esposa, ouvindo a respiração dela, suave, tranquila, medicada. Renata tomava remédios para dormir há 3 anos, desde que os médicos deram o diagnóstico definitivo sobre Felipe. Paralisia progressiva nas pernas, cegueira congênita, irreversível. Palavras que martelavam na cabeça de Marcelo todas as noites. Ele levantou-se, desceu as escadas da casa grande em Cascais, Lisboa, e foi até ao escritório. As paredes eram cobertas de diplomas, prêmios, reconhecimentos. Empresário do ano, empreendedor destaque, filantropo exemplar. Mentiras, todas mentiras. Marcelo Brandão sabia doar dinheiro, mas não sabia doar tempo. Sabia construir edifícios, mas não sabia construir pontes com o próprio filho. Sabia contratar as melhores amas, os melhores terapeutas, os melhores professores, mas não sabia sentar no chão e brincar. Pegou no copo de uísque que sempre deixava sobre a mesa de mogno e tomou um gole longo. O líquido queimou a garganta, mas não foi suficiente para queimar a culpa. O telefone tocou. 3 da manhã. Marcelo atendeu, já esperando algum problema na obra do centro comercial da Zona Sul. Marcelo ouviu a voz chorosa de Renata do andar de cima. Felipe está com febre alta. Ele subiu as escadas a correr, encontrou a esposa ao lado da cama do filho. Felipe tremia, o rosto vermelho a suar. Deve ser por causa do barro, disse Renata, passando um pano úmido na testa do menino. Eu sabia que você não devia ter deixado aquele miúdo tocar no Felipe. Marcelo sentiu a raiva subir, raiva de si mesmo, raiva por ter permitido, raiva por querer ter permitido. Vou ligar para o Dr. Henrique, disse pegando no telemóvel. A esta hora? Renata olhou para ele com aqueles olhos cansados, fundos, que antes eram cheios de vida. Ele vai cobrar o triplo. Não me importo. Marcelo já estava a ligar. É o Felipe. O médico chegou em 40 minutos, examinou o menino, fez perguntas, verificou a temperatura. É apenas uma virose simples, diagnosticou o Dr. Henrique, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada. Deve tê-la apanhado no parque. Nada grave, antitérmico e repouso. Tem certeza que não foi o barro? Insistiu Marcelo. Barro? O médico arqueou a sobrancelha. Marcelo contou sobre Davi, sobre a promessa, sobre o barro nos olhos de Felipe. O Dr. Henrique ouviu em silêncio, depois suspirou. Marcelo, você sabe que isso é completamente inútil, não sabe? Disse com aquele tom condescendente que os médicos usam. Barro não cura cegueira, especialmente cegueira congênita, como a do Felipe. O nervo óptico dele nunca se desenvolveu adequadamente. Não há barro, erva ou remédio milagroso que vá mudar isso. Eu sei. Marcelo sentou-se pesadamente na poltrona do quarto. Eu sei disso. Então, por que permitiu? Marcelo olhou para Felipe, agora a dormir, o rosto ainda corado pela febre, mas tranquilo, feliz. Porque ele sorriu, respondeu simplesmente. Faz tanto tempo que eu não via o meu filho sorrir. O Dr. Henrique guardou os instrumentos na maleta preta, depois colocou a mão no ombro de Marcelo. Eu entendo, disse com uma voz mais suave, mas cuidado com falsas esperanças, elas doem mais quando se quebram. Depois que o médico saiu, Renata preparou o chá na cozinha. Marcelo a encontrou sentada à mesa, as mãos a tremer ligeiramente ao segurar a chávena. Eu não aguento mais, disse ela sem olhar para o marido. Não aguento mais vê-lo sofrer. Não aguento mais tentar tratamentos que não funcionam. Não aguento mais médicos a olhar para nós com pena. Renata, não! Ela o interrompeu, finalmente erguendo os olhos. Estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Você não entende. Você não passa o dia inteiro com ele. Você não vê quando as outras crianças passam a correr e ele pergunta por que não pode correr também. Você não está lá quando ele acorda no meio da noite a perguntar como é o azul do céu. As palavras atingiram Marcelo como socos porque ela estava certa. Ele não estava lá, nunca estava.
Eu trabalho para dar o melhor para vocês, começou Marcelo, mas a frase soou oca até para os seus próprios ouvidos. O Felipe não precisa do melhor. Renata colocou a chávena sobre a mesa com força. Ele precisa do pai dele. Querido ouvinte, se você está a gostar da história, aproveite para deixar o like e principalmente para se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está a começar agora. Continuando. O silêncio que se instalou na cozinha era denso, pesado. Marcelo queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Como explicar a Renata que ele trabalhava tanto justamente porque não sabia lidar com a dor? Como admitir que evitava passar tempo com Felipe porque cada momento ao lado do filho era um lembrete do quanto havia falhado? Amanhã eu levo-o ao parque, disse finalmente. Renata riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Para encontrar o menino do barro mágico? Perguntou. Marcelo, você ouviu o Dr. Henrique? Isso não vai funcionar. Eu sei que não vai funcionar. Marcelo levantou-se, foi até a janela. Lá fora, a cidade dormia, milhões de luzes a piscar na escuridão. Mas vi o meu filho feliz hoje. Vi-o com esperança e faz tanto tempo que eu não via isso que estou disposto a deixá-lo tentar. E quando não funcionar? A voz de Renata estava quebrada. Quando o mês passar e ele continuar cego, o que você vai dizer para ele? Vou dizer a verdade. Marcelo voltou-se para encará-la. Vou dizer que pelo menos tentamos. Renata abanou a cabeça derrotada. Você está a cometer um erro. Talvez estivesse. Provavelmente estava. Mas Marcelo não conseguia tirar da cabeça a imagem de Felipe a sorrir. E por aquele sorriso estava disposto a arriscar. Na manhã seguinte, a febre de Felipe havia passado. O menino acordou animado, a perguntar se já era hora de ir ao parque. Ainda é muito cedo, disse Marcelo, sentando-se na cama ao lado do filho. Mas vamos assim que você tomar o pequeno almoço. O Davi vai estar lá. Felipe segurou a mão do pai. Você acha que ele vai mesmo voltar? Acho que sim. Marcelo apertou a mão pequena e frágil. Ele parece um menino de palavra. Como ele é, pai? Perguntou Felipe curioso. Você viu-o ontem? Como é o rosto dele? Marcelo pensou em como descrever Davi, o menino sujo, de roupas rasgadas, mas com olhos brilhantes. Ele tem mais ou menos a sua idade, começou. Cabelos castanhos, um pouco compridos, olhos escuros, bem espertos e um sorriso grande, daqueles que ocupa o rosto inteiro. Ele é bonito? É, Marcelo respondeu sem pensar. De um jeito diferente, de um jeito verdadeiro. Felipe sorriu satisfeito com a descrição. Durante o pequeno almoço, Renata mal falou. Preparou as panquecas que Felipe adorava, mas ficou em silêncio enquanto o menino comia animado, a contar sobre todos os lugares onde queria que Davi passasse o barro. Primeiro nos olhos, dizia Felipe, mas depois quem sabe nas pernas. Será que o barro também pode fazer-me andar de novo? Marcelo e Renata trocaram olhares. O coração do empresário partiu-se um pouco mais. Vamos começar com os olhos, disse Marcelo gentilmente, um passo de cada vez. Chegaram ao Parque Eduardo Sétio, às 10 da manhã. Era um sábado ensolarado e o parque estava cheio de famílias. Crianças a correr, cães a brincar, pessoas a fazer piquenique na relva. Marcelo empurrou a cadeira de Felipe até ao mesmo banco do dia anterior e esperaram. 15 minutos se passaram, depois 30. Felipe começava a ficar ansioso. Ele não vai vir, disse o menino, a voz pequena e derrotada. Ainda é cedo. Marcelo tentou tranquilizá-lo, mas ele mesmo estava a começar a duvidar. Mais 15 minutos. Felipe estava quase a chorar quando Marcelo finalmente viu Davi a correr em direção a eles. O menino vinha ofegante, suado, com um saquinho nas mãos. Desculpa! Gritou de longe. Desculpa a demora. A minha avó precisou que eu a ajudasse antes de sair. Felipe virou a cabeça na direção da voz, o rosto a iluminar-se. Você veio? Claro que vim. Davi parou na frente deles, curvando-se para recuperar o fôlego. Eu prometi, não prometi? Marcelo observou a cena, sentindo algo estranho no peito. Quando foi a última vez que alguém cumpriu uma promessa para Felipe? Trouxe barro novo. Davi mostrou o saquinho. Fui buscar cedinho na beira do Trancão. Do rio Trancão?
Marcelo não conseguiu conter a preocupação. Aquele rio é poluído, menino. Não pode passar isso no rosto do Felipe. Davi olhou para ele sério. Não é de qualquer parte do rio, moço, explicou com a paciência de quem está a falar com alguém que não entende. É de um lugarzinho específico que o meu avô conhecia. Lá a água ainda é limpa, ainda tem vida. Não existe lugar limpo no Trancão. Marcelo estava prestes a proibir tudo aquilo, mas Felipe o interrompeu. Por favor, pai, implorou o menino, deixe-o tentar. Marcelo olhou para aqueles olhos azuis sem foco, suplicantes, e não conseguiu dizer não. Está bem, cedeu, mesmo contra todo o bom senso. Mas se o Felipe tiver qualquer reação, qualquer coisa, a gente para imediatamente. Combinado! Davi sorriu e Marcelo viu que faltavam 2 dentes na frente. Pode fechar os olhos, Felipe. O ritual começou de novo. Davi pegando no barro com cuidado, a passar nas pálpebras fechadas de Felipe em movimentos delicados e precisos. Marcelo observava tudo, pronto para intervir ao menor sinal de problema. Sabe o que eu vou fazer enquanto o barro age? Disse Davi. Vou contar para você como são as coisas, as cores, as formas, tudo o que você vai ver quando ficar curado. Mesmo? Felipe sorriu. Olha só, Davi apontou para uma árvore próxima. Está a ver aquela árvore ali? Quer dizer, está a sentir? Ela é enorme, o tronco é castanho, tipo terra molhada, e as folhas são verdes. Mas não é um verde só. Tem verde escuro embaixo, onde não bate sol, e verde clarinho em cima, onde os raios batem direto. É tipo um mar verde a balançar com o vento. Marcelo observou o filho, viu como o Felipe inclinava a cabeça, absorvendo cada palavra. E o céu? Perguntou o menino. Como é o céu hoje? Ah, o céu está lindo. Davi olhou para cima. É azul, mas não aquele azul escuro da noite. É um azul clarinho, tipo água de piscina quando bate o sol. E tem nuvens brancas a passar. Umas parecem algodão, outras parecem bichos. Aquela ali parece um cão a correr. Felipe riu, e o som encheu o coração de Marcelo de uma forma que ele não sabia explicar. Durante 40 minutos, enquanto o barro secava no rosto de Felipe, Davi descreveu o mundo. As cores das flores no canteiro, o amarelo dos ipês floridos, o vermelho dos vestidos das meninas que passavam, o dourado do sol a bater no lago. Marcelo sentou-se no banco, esquecido, a ouvir, e percebeu que estava a aprender a ver o mundo de novo através dos olhos de um menino pobre que talvez nunca tivesse tido nada, mas que tinha a riqueza de enxergar a beleza em tudo. Pronto, anunciou Davi finalmente. Pode limpar agora. Felipe passou as mãos no rosto, removendo o barro seco. Abriu os olhos lentamente, esperançoso. Enxerguei? Perguntou a voz a tremer. Houve um silêncio. Marcelo segurou a respiração. Ainda não, respondeu Davi com honestidade. Mas eu disse que ia levar um mês. A gente só fez 2 vezes. Tem que ter paciência. Felipe não pareceu desapontado, pelo contrário, sorriu. Tudo bem, disse. Amanhã a gente continua. E assim começou uma rotina. Todos os dias, no mesmo horário, Davi aparecia no parque com o seu saquinho de barro. E todos os dias, durante 40 minutos, ele transformava o mundo invisível de Felipe em algo tangível através das palavras. Marcelo começou a chegar mais cedo, a sair do trabalho mais cedo, coisa que nunca tinha feito. Sua secretária, Janaína, ficou surpresa quando ele começou a cancelar reuniões para estar no parque às 10 da manhã. "O senhor está bem?" perguntou ela um dia, preocupada. "Estou ótimo", respondeu Marcelo. E pela primeira vez em anos, era verdade. Renata notou a mudança também. O marido que chegava em casa às 11 da noite agora estava lá para o jantar. O marido que passava os fins de semana trancado no escritório agora levava Felipe ao parque todos os dias. "O que está a acontecer?" perguntou ela uma noite enquanto se preparavam para dormir. "Estou a aprender a ser pai", Marcelo respondeu simplesmente. Uma semana se passou. Depois 2. Felipe estava diferente, mais falador, mais feliz, mais vivo. Não era a visão que estava a voltar, era a esperança. Davi e Felipe tornaram-se inseparáveis.
O menino pobre chegava mais cedo a cada dia e eles passavam horas a conversar. Davi contava histórias da comunidade onde morava, da avó que criava galinhas no quintal, do primo que tocava violão na igreja. Filipe contava sobre a casa grande, sobre os brinquedos que tinha, mas nunca usava, sobre a solidão de não ter amigos de verdade. "Por que você não tem amigos?" perguntou Davi um dia. "As crianças têm medo de mim?" Filipe respondeu com tristeza. "Por causa da cadeira de rodas, por causa dos olhos, elas não sabem como brincar comigo." "Que besteira!" Davi bufou. "Você é legal, elas é que estão a perder." E ali, naquele banco do parque, nasceu uma amizade verdadeira. Uma amizade que não via cadeiras de rodas ou roupas rasgadas. Uma amizade que via apenas dois meninos de 9 anos que gostavam de conversar, de rir, de sonhar. Marcelo observava tudo de longe, sem interferir, e algo nele estava a mudar também. A forma como olhava para o filho, a forma como olhava para si mesmo. Foi na 3ª semana que Renata descobriu os encontros. Marcelo tinha escondido dela, sabendo que ela não aprovaria, mas uma manhã ela insistiu em ir junto ao parque. Quando viu Davi aproximar-se com as roupas sujas e os pés descalços, o rosto de Renata endureceu. "É esse o menino?" perguntou a voz gélida. "Esse é o Davi", confirmou Marcelo. Renata observou em silêncio, enquanto Davi cumprimentava Filipe animadamente, enquanto tirava o barro do saquinho com cuidado, enquanto iniciava o ritual diário. "Isso é ridículo", disse ela. "Isso é perigoso. Você não sabe de onde esse menino veio, não sabe o que ele quer." "Ele quer ser amigo do nosso filho", Marcelo respondeu calmamente. "Amigo?" Renata riu sem humor. "Marcelo, acorda. Meninos como esse não querem ser amigos de meninos como o Filipe. Eles querem dinheiro, querem aproveitar-se." "O Davi nunca pediu nada." "Ainda não." Ela cruzou os braços. "Mas vai pedir e você, seu idiota, vai dar, porque está tão desesperado para ver o Filipe feliz que vai fazer qualquer coisa." As palavras eram duras, mas Marcelo sabia que vinham do medo. Renata tinha tanto medo de ver o filho sofrer que preferia mantê-lo numa bolha, seguro, protegido, sozinho. "O Filipe está feliz", disse Marcelo. "Pela primeira vez em anos, o nosso filho está feliz. E se isso é por causa de um menino pobre com barro nas mãos, então que seja." "E quando esse mês acabar?" Renata virou-se para encará-lo. "Quando o Filipe continuar cego, o que esse menino vai dizer? Que não funcionou? Que ele tentou? E o Filipe vai ficar com o coração partido mais uma vez." "Talvez", Marcelo admitiu, "mas pelo menos ele vai ter um amigo. Pelo menos ele vai ter vivido, vai ter tido esperança. Isso é mais do que ele teve nos últimos 3 anos." Renata queria discutir, mas nesse momento ouviu a risada de Filipe. Uma risada alta, genuína, enquanto Davi contava alguma história engraçada. Ela olhou para o filho, viu o sorriso no rosto dele e algo dentro dela se quebrou. "Eu não aguento", sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. "Eu não aguento mais vê-lo sofrer. Eu não aguento mais ter esperança e ser decepcionada. Eu não aguento mais, Marcelo." Marcelo abraçou a esposa, sentindo-a tremer contra o seu peito. Quantas vezes ela tinha chorado sozinha enquanto ele estava no trabalho? Quantas vezes ela tinha carregado aquele peso sem ter com quem dividir? "Você não está sozinha", disse ele. "Não mais. Eu estou aqui. Nós vamos passar por isso juntos." Mas enquanto abraçava Renata, Marcelo viu algo que fez o seu sangue gelar. Um homem estava a observar Davi de longe. Um homem de aparência desleixada, com roupas amarrotadas e olhar suspeito. Quando Davi notou o homem, o seu rosto empalideceu. Ele rapidamente terminou de passar o barro em Filipe e levantou-se. "Preciso ir", disse apressado. "Até amanhã." "Já?" Filipe perguntou desapontado. "Mas você acabou de chegar." "Eu sei. Desculpa-me." Davi já estava a afastar-se. "Amanhã eu fico mais tempo, prometo." Marcelo viu o menino correr em direção ao homem. Viu a discussão acalorada, viu quando o homem agarrou o braço de Davi com força. Algo estava errado. "Fique com o Filipe", disse para Renata, já se levantando. "Marcelo, não se meta." Ela o segurou. "Não é da nossa conta."
mas Marcelo já estava a andar em direção aos dois. Chegou perto o suficiente para ouvir a conversa. Onde está o dinheiro que eu te pedi? O homem sacudia Davi. Eu te disse para trazer dinheiro. Cadê? Eu não tenho, pai. Davi tentava soltar-se. Eu não consegui, pai. A palavra atingiu Marcelo como um soco. Não conseguiu ou não quis? O homem puxou-o mais perto. Está aí todos os dias com o menino rico. Não me diz que não conseguiu arrancar nenhuma moeda daquele tolo. O Felipe não é tolo, Davi respondeu com coragem. E eu não vou roubar dele. O tapa veio rápido, certeiro. O som ecoou pelo parque. Davi caiu no chão, a mão na bochecha vermelha, mas não chorou. Marcelo não pensou. O seu corpo moveu-se antes que a sua mente pudesse processar. Em 3 passos estava entre Davi e o homem. Encoste nesse menino de novo, disse com voz baixa, perigosa, e você vai arrepender-se. O homem olhou para ele, a medi-lo. Marcelo era alto, bem vestido, emanava autoridade e dinheiro. O tipo de pessoa que podia causar problemas, o tipo de pessoa que tinha advogados. Esse miúdo é meu filho, resmungou. Eu faço o que quiser com ele. Não enquanto eu estiver a ver. Marcelo não se moveu. Vá embora agora. Houve um momento de tensão. Depois o homem cuspiu no chão, soltou uma maldição e se afastou, cambaleando. Marcelo virou-se para Davi, ainda no chão, e estendeu a mão. Você está bem? Davi olhou para a mão estendida, hesitante, depois a aceitou. Marcelo puxou-o para cima com facilidade. Estou. O menino limpou a terra das calças. Obrigado. Aquele homem, ele é realmente seu pai? Davi baixou os olhos. É, mas ele não é como você. Ele não cuida de mim. Só aparece quando quer dinheiro para a bebida. E sua mãe? E sua avó que você mencionou? A minha mãe foi embora quando eu era pequeno. Davi contou, a voz neutra, como quem conta algo que já não dói mais. A minha avó me criou, ela é boa, trabalha muito, limpa casas, mas é boa comigo. Marcelo sentiu o peito apertar. Aquele menino que tinha tão pouco ainda encontrava forças para tentar ajudar Felipe, para tentar dar esperança. Vem comigo, disse Marcelo. Quero conversar com você. Levou Davi de volta até ao banco onde Felipe e Renata esperavam. Renata olhou para o menino com olhos diferentes agora, vendo a marca vermelha na bochecha. O que aconteceu? Perguntou Felipe, ouvindo os passos. Nada, Davi respondeu rápido. Eu só tropecei, sou desastrado. Mas Marcelo viu que Felipe sabia que era mentira. Mesmo sem ver, o menino percebia as coisas. Davi, Marcelo sentou-se ao lado deles. Eu quero te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto comigo. Está bem? O menino concordou nervoso. Por que você está a fazer isso? Por que está a tentar curar o Felipe? Querido ouvinte, se você está a gostar da história, aproveite para deixar o like e principalmente para se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está a começar agora. Continuando. Davi olhou para Felipe, depois para Marcelo. Seus olhos castanhos estavam a brilhar, mas não com lágrimas, sim com determinação. Porque eu sei o que é ser invisível, respondeu. Eu sei o que é as pessoas olharem para você e só verem o que está errado. As roupas sujas, os pés descalços, a pobreza. Elas não veem você de verdade. Fez uma pausa, engolindo em seco. Quando eu vejo o Felipe, vejo um menino legal, que gosta de histórias e tem um sorriso bonito. Mas todo mundo só vê a cadeira de rodas, só vê que ele não enxerga. É injusto. Mas o barro, Marcelo começou, o barro não vai curar ele. Davi o interrompeu e a honestidade daquela afirmação chocou todos. Eu sei que não vai. O meu avô nunca curou ninguém de verdade. Ele era um sonhador, acreditava em coisas impossíveis. Mas sabe o que eu aprendi com ele? Ninguém respondeu esperando. Aprendi que às vezes as pessoas não precisam ser curadas, elas precisam ser vistas. Davi olhou para Felipe com ternura. O Felipe não precisa enxergar com os olhos para ver o mundo. Ele só precisa de alguém que descreva o mundo para ele, de alguém que se importe. As palavras ficaram suspensas no ar. Marcelo sentiu algo a mover-se dentro dele, algo grande, transformador. Então você está a mentir para ele, disse Renata, a voz dura.
Está a dar falsas esperanças. Estou a dar esperança, Renata, Davi corrigiu. Não de enxergar com os olhos, mas de enxergar com o coração, de saber que o mundo é bonito, de saber que existem pessoas que se importam. Filipe, que tinha ouvido tudo em silêncio, finalmente falou. Eu sempre soube, disse, surpreendendo a todos. Sempre soube que o barro não me ia curar. Não sou idiota. Filipe? Marcelo começou, mas o menino continuou. Mas eu gostava de fingir. Gostava de ter uma desculpa para vir ao parque todos os dias, para ter um amigo, para ouvir as histórias do Davi. Filipe sorriu. Pela primeira vez na vida, alguém me trata como normal. Não como coitadinho, não como quebrado, só como Filipe. As lágrimas vieram rápido demais para Marcelo segurar. Ele que nunca chorava, que sempre foi forte, desabou ali no meio do parque, diante do filho, da esposa, de um menino pobre que tinha mais sabedoria que todos os médicos que conhecia. Renata também chorava, cobrindo o rosto com as mãos. Eu fui uma péssima mãe, soluçou. Eu estava tão ocupada a tentar consertar você que esqueci de amar você. Como é? Filipe estendeu os braços e Renata o abraçou forte, tão forte que parecia querer fundir os dois num só. Você é uma ótima mãe, disse Filipe. Só estava com medo, eu sei, eu sempre soube. Davi, constrangido com toda aquela emoção, tentou afastar-se discretamente, mas Marcelo o segurou. Não, disse, você faz parte disso. Você nos ensinou mais em 3 semanas do que aprendemos em anos. Eu não fiz nada, Davi murmurou. Só passei barro e contei histórias. Você devolveu a minha família. Marcelo colocou a mão no ombro do menino. E isso não tem preço. O que Marcelo não esperava era o que veio a seguir. Nos próximos dias, a presença de Davi na vida deles tornou-se constante. Marcelo ofereceu emprego para a avó do menino, Dona Luzia, uma senhora de 65 anos que tinha a espinha curvada de tanto trabalhar a limpar casas. Não precisa, ela disse quando Marcelo a procurou na pequena casa de 3 divisões na periferia de Lisboa. Eu me viro. Mas, Marcelo insistiu. Ofereço um salário justo para que a senhora cuide da casa em Cascais, para que trabalhe menos e descanse mais. É pelo Davi, explicou. Por tudo o que ele fez pelo Filipe. Dona Luzia era uma mulher prática, de poucas palavras, mas Marcelo viu quando ela limpou os olhos rapidamente, aceitando a oferta. Você é um bom homem, disse ela, diferente do que eu pensava. Diferente? Marcelo se surpreendeu. Quando o Davi começou a falar do menino rico e do pai dele, eu achei que vocês fossem daqueles que olham para nós como se fôssemos bichos, Dona Luzia explicou. Mas o Davi dizia que você era diferente, que você ficava a olhar, mas com olhos de quem queria aprender. Marcelo não sabia se merecia aquele elogio. Ele tinha sido tão cego quanto Filipe. Tinha passado anos sem enxergar o que realmente importava. Com Dona Luzia a trabalhar na casa, Davi passou a ir praticamente todos os dias, não mais só ao parque. Ele jantava com eles, brincava com Filipe, contava histórias que faziam todos rirem. Foi numa dessas noites, 2 semanas depois da revelação no parque, que o pai de Davi apareceu, bêbado, violento, exigindo que o filho voltasse para casa. Você não vai transformar o meu filho num riquinho mimado, berrava do portão enquanto o segurança tentava contê-lo. Davi, sai daí agora. Marcelo desceu para conversar, mas o homem estava irracional. Gritava, acusava, ameaçava. Foi Dona Luzia quem resolveu a situação. Saiu da casa, encarou o filho e disse com voz firme. Roberto, vá para casa, você está bêbado. Mãe, esse povo está a usá-la. Roberto apontou para Marcelo. Está a transformá-la em escrava. Ninguém me está a usar. Dona Luzia cruzou os braços. Estou a trabalhar, a receber um salário justo, algo que você nunca fez. Agora vá embora antes que eu chame alguém para o levar. Roberto olhou para a mãe, para Marcelo, para a casa grande e iluminada. Havia dor naqueles olhos, dor e inveja e ressentimento. Você sempre o amou mais do que a mim, disse para Dona Luzia, a voz embargada. Eu sempre amei você.
Ela respondeu, com a voz mais suave agora. Mas você escolheu a bebida, escolheu a raiva, e eu não posso salvar quem não quer ser salvo. Roberto ficou ali por mais um momento, depois virou-se e saiu cambaleando. Marcelo viu Dona Luzia enxugar uma lágrima antes de voltar para dentro de casa. Aquela noite, Marcelo conversou com ela na cozinha. Renata tinha levado Felipe e Davi para assistir a um filme no cinema particular da casa. Desculpe pelo que aconteceu, disse Marcelo. Não é culpa sua. Dona Luzia preparava café com mãos trêmulas. O Roberto sempre foi difícil desde pequeno. O pai dele nos abandonou quando ele tinha 5 anos. Eu trabalhava tanto para nos sustentar que mal via o meu filho crescer. Quando percebi, ele já estava envolvido com gente errada. E o Davi? O Davi é diferente. O rosto de Dona Luzia iluminou-se ao falar do neto. A mãe dele fugiu quando ele tinha 2 anos. Voltou para o Nordeste e nunca mais deu notícia. Mas o Davi tem o coração da minha mãe, bondoso, generoso. Ele cuida de mim desde pequeno, sabe? Quando eu ficava doente, era ele quem fazia chá. Era ele quem me cobria com o cobertor. Marcelo ouvia em silêncio, entendendo cada vez mais a profundidade daquele menino. Eu sei que vocês não vão curar o seu filho com barro. Dona Luzia olhou para ele com aqueles olhos cansados, mas sábios. Mas vocês estão a curar outra coisa. Estão a curar o coração dele, e isso é mais importante que qualquer visão. As palavras de Dona Luzia ecoaram na mente de Marcelo durante os dias seguintes. Ele começou a prestar mais atenção em Felipe, não com pena, mas com curiosidade. Quem era o seu filho além da cegueira e da paralisia? Descobriu que Felipe adorava música. Passou a colocar diferentes tipos de som para ele ouvir: jazz, clássica, samba, rock. Felipe absorvia tudo, identificava instrumentos, cantava junto. Descobriu que Felipe tinha um senso de humor afiado. Fazia piadas com a própria condição que faziam todos rirem, mesmo quando Renata ficava incomodada. Por que a galinha atravessou a rua? Perguntava Felipe. Porque ela podia ver para onde estava a ir, diferente de mim. Marcelo aprendeu a rir junto, a não tratar cada referência à cegueira como uma tragédia. Um dia, um mês depois de tudo começar, Marcelo levou Felipe e Davi a um lugar especial, um estúdio de gravação que ele tinha visto anunciado. O que estamos a fazer aqui? Perguntou Felipe confuso. Você vai gravar uma música? Anunciou Marcelo. Mas eu não sei cantar direito. Não precisa saber. Marcelo sorriu. Só precisa gostar. Passaram a tarde inteira no estúdio. Felipe a cantar músicas que amava. Davi a fazer coro, a rir, a divertir-se. O produtor, um homem jovem chamado Juliano, tinha paciência infinita, regravando quantas vezes fosse necessário. No final, tinham uma gravação de Felipe a cantar Aquarela do Toquinho. A voz do menino estava tremida, desafinada em algumas partes, mas estava cheia de alegria. Quando tocaram a gravação no carro voltando para casa, Felipe chorou. Essa é a minha voz? Perguntou emocionado. É, confirmou Marcelo. É linda. Não é perfeita? Felipe murmurou. Não precisa ser perfeita. Marcelo estacionou o carro e virou-se para o filho. Precisa ser verdadeira, precisa ser sua. Aquela noite, Renata e Marcelo conversaram pela primeira vez em meses. Conversaram de verdade, não apenas sobre as contas a pagar ou os médicos a consultar. Eu estava com tanto medo, Renata admitiu, deitada na cama ao lado do marido. Medo de que se eu parasse de lutar, de tentar curar o Felipe, estaria a desistir dele. Você nunca desistiu, Marcelo segurou a mão dela. Você só estava cansada. Eu estava a fazer tudo errado, ela soluçou. Eu via o Felipe como um projeto, como algo a ser consertado, não como o meu filho. Nós dois estávamos a fazer tudo errado. Marcelo puxou-a para um abraço. Mas estamos a aprender, estamos a mudar, graças a um menino de 9 anos com barro nas mãos. Renata riu entre as lágrimas. Graças a um menino sábio, corrigiu Marcelo, mais sábio que todos nós. Os dias foram passando. O mês que Davi tinha prometido estava a terminar. Todo mundo sabia que Felipe não iria enxergar, mas algo maior tinha acontecido. Uma família tinha se curado, tinha aprendido a amar de verdade.
No último dia do mês, Davi chegou ao parque com o seu saquinho de barro, mas havia tristeza nos seus olhos. Hoje é o último dia, disse para Filipe. O mês acabou. Filipe sorriu sereno. Eu sei, e não estou triste. Não? Davi surpreendeu-se. Não. Filipe estendeu a mão, encontrando a de Davi. Porque você me deu algo melhor que a visão. Você me deu um amigo. Você me deu felicidade. Você me deu a sensação de ser normal. Davi começou a passar o barro pela última vez, mas as suas mãos tremiam. Eu queria ter conseguido, sussurrou. Queria ter feito você enxergar de verdade. Mas você conseguiu. Filipe tocou o rosto do amigo, sentindo as lágrimas nas bochechas dele. Você me ensinou a enxergar o mundo sem precisar de olhos. Me ensinou a enxergar com o coração. Marcelo e Renata observavam de longe de mãos dadas. Dona Luzia estava com eles, enxugando os olhos com o avental. Aqueles meninos, disse ela, estão a ensinar para nós o que significa amar de verdade. Quando Davi terminou de passar o barro, sentou-se ao lado de Filipe e ficaram em silêncio, apenas a aproveitar a companhia um do outro. Mas então, Filipe sentiu algo estranho, um formigueiro nos olhos, uma sensação de calor. Davi, chamou assustado, tem algo diferente. O quê? Davi alarmou-se. Os meus olhos estão a arder, mas não é ruim. É tipo uma comichão boa. Marcelo aproximou-se rapidamente. Filipe, o que está a acontecer? Eu não sei. O menino levou as mãos aos olhos, mas Marcelo o impediu. Não coce, vamos lavar com cuidado. Foram até a uma torneira próxima. Marcelo lavou o rosto de Filipe com delicadeza, removendo todo o barro. E então algo inacreditável aconteceu. Pai, a voz de Filipe estava diferente. Eu estou a ver luz. O quê? Luz? Filipe piscou confuso. Tem luz. Não é só escuridão, tem luz. Marcelo olhou para Davi chocado. O menino estava pálido. Isso não é possível, murmurou Davi. O barro não faz isso, não pode fazer isso. Mas Filipe continuava a piscar, a virar a cabeça, a tentar entender o que estava a acontecer. Pai, eu vejo sombras, vejo formas embaçadas. Renata chegou a correr, Dona Luzia, logo atrás. O que está a lhe acontecer? Perguntou alarmada. Ele está a enxergar. Marcelo mal conseguia falar. Filipe está a enxergar. O que ninguém esperava era o que aconteceu a seguir. Davi começou a gritar. Não, isso não está certo. O barro não faz isso. Davi, acalme-se. Marcelo tentou alcançá-lo, mas o menino recuou. Vocês não entendem? Davi estava em pânico. O meu avô nunca curou ninguém. O barro é só barro. Isso não é real. E então a verdade começou a aparecer aos poucos como peças de um quebra-cabeças que finalmente se encaixavam. Renata foi a primeira a perceber. Marcelo, disse ela, a voz a tremer. O Filipe não ficou cego desde o nascimento. Querido ouvinte, se você está a gostar da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, para se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está a começar agora. Continuando, Marcelo olhou-a confuso. Como assim? O diagnóstico? Os médicos disseram que havia um componente físico. Renata estava a tremer. Mas também um componente psicológico. Você lembra? O Dr. Henrique mencionou na primeira consulta, mas nós nunca demos atenção. As memórias vieram como um tsunami. Marcelo lembrou. Filipe tinha 1 ano e meio quando parou de reagir a estímulos visuais. Os médicos fizeram exames. Disseram que o nervo óptico estava subdesenvolvido, mas que havia também um bloqueio psicológico. Cegueira psicogênica. Renata cobriu a boca com as mãos. O Dr. Henrique chamou de cegueira psicogênica. A mente do Filipe bloqueou a visão como resposta a um trauma. Que trauma? Marcelo não conseguia processar. Ele era um bebê. Mas Renata sabia. Ela sempre soube. Só tinha enterrado tão fundo que havia esquecido. Aquele dia, sussurrou, o dia da briga. E tudo voltou. Filipe tinha 1 ano e meio. Marcelo tinha acabado de perder um grande contrato. Chegou em casa furioso, embriagado, a partir coisas. Renata tentou acalmá-lo e ele a empurrou. Ela caiu. Bateu a cabeça na quina da mesa. Filipe estava ali, viu tudo.
Chorou tanto que desmaiou e nunca mais enxergou. Foi culpa minha. Marcelo caiu de joelhos. Foi tudo culpa minha. Foi culpa nossa. Renata ajoelhou-se ao lado dele. Eu nunca te perdoei. Nunca me perdoei a mim mesma. Enterramos aquilo, fingimos que não aconteceu e o Felipe pagou o preço. Davi e Dona Luzia observavam sem entender completamente, mas sentindo a dor daquele momento. Felipe estava em silêncio, a processar as sombras e luzes que começava a distinguir, a processar as palavras dos pais. Foi por isso? Perguntou finalmente, a voz pequena. Eu fiquei cego porque vi vocês abrigarem? Ninguém conseguiu responder. Eu não lembro, Felipe continuou. Não lembro de nada daquele dia, mas sempre senti que havia algo errado, algo que ninguém falava. Marcelo rastejou até ao filho, abraçou-o com força. Perdoa-me, implorou. Por favor, perdoa-me. Não foi sua culpa. Felipe tocou o rosto do pai, sentindo as lágrimas. Você não sabia. Eu devia saber, Marcelo soluçava. Eu devia ter sido melhor, devia ter cuidado de você, devia ter sido o pai que você merecia. Renata juntou-se ao abraço e os três ficaram ali no meio do parque, a chorar, a curar, a perdoar. Davi afastou-se discretamente, dando-lhes privacidade, mas Dona Luzia segurou a mão do neto. Você fez algo incrível, disse ela. Não curou os olhos do menino, curou o coração da família dele. Mas como? Davi ainda estava confuso. O barro não faz nada, é só terra molhada. O barro não, Dona Luzia sorriu. Mas o amor faz, a esperança faz, o perdão faz. E ela estava certa. Nos dias seguintes, a visão de Felipe continuou a melhorar lentamente, gradualmente. Primeiro apenas luz e sombra, depois contornos embaçados, depois cores indefinidas. Os médicos ficaram perplexos, chamaram especialistas, fizeram exames. O diagnóstico foi unânime: cegueira psicogênica em reversão. É extremamente raro, explicou o Dr. Henrique, examinando os resultados. Mas acontece quando o trauma que causou o bloqueio é tratado, a mente pode liberar a visão novamente. Mas nós não tratamos nenhum trauma, Marcelo argumentou. Não conscientemente. O médico tirou os óculos, limpou-os, mas algo mudou na dinâmica familiar. Felipe sentiu-se seguro o suficiente para permitir que a visão voltasse. Marcelo olhou para Davi, que estava no canto da sala de exames, quieto. Foi ele, disse. Foi o Davi que mudou tudo. O médico olhou para o menino intrigado. Como? Ele nos ensinou a amar. Marcelo respondeu simplesmente. Nos ensinou a enxergar o que realmente importa. A recuperação de Felipe não foi instantânea. Levou meses, 6 meses de terapia, de exercícios visuais, de paciência, mas a cada dia ele via um pouco mais. O primeiro rosto que Felipe viu claramente foi o de Davi. Reconheceu o amigo pelos cabelos castanhos desgrenhados, pelos olhos escuros e bondosos, pelo sorriso que ocupava todo o rosto. Você é exatamente como eu imaginava, disse Felipe, tocando o rosto de Davi com reverência. Exatamente como você descreveu. Davi chorou. Chorou de felicidade, de alívio, de gratidão. O segundo rosto foi o de Renata. Felipe viu a mãe e sorriu. Você é linda, disse, mas parece cansada. Estou cansada, Renata admitiu, acariciando os cabelos do filho. Mas agora vou descansar. Agora vou ser feliz. E ela cumpriu. Renata começou terapia, trabalhou o trauma, o medo, a culpa. Começou a tomar menos remédios, a dormir melhor, a sorrir mais. O terceiro rosto foi o de Marcelo, e quando Felipe viu o pai pela primeira vez, viu um homem diferente do que imaginava. Você parece mais novo, disse Felipe. Pensei que fosse mais velho. Eu me sentia mais velho, Marcelo sorriu, mas estou rejuvenescendo, graças a você. A família Brandão estava a curar-se, mas não sem dificuldades, não sem recaídas. Houve dias em que Felipe acordava e não conseguia ver nada, dias em que o pânico voltava, mas agora havia diálogo, havia abraços, havia amor. Houve dias em que Marcelo recaía nos velhos hábitos, trabalhava até tarde, esquecia-se do jantar em família, mas Renata o lembrava gentilmente e ele voltava.
Houve dias em que Renata queria desistir, achava que não era boa o suficiente, mas Filipe assegurava. Dizia que ela era perfeita e ela continuava. E Davi estava sempre lá, não mais com barro nas mãos, mas com histórias, com risadas, com presença. Dona Luzia tornou-se parte permanente da família, não apenas como empregada, mas como avó honorária. Ela cozinhava as comidas que Filipe adorava, contava histórias da juventude, dava conselhos com aquela sabedoria que só vem de quem viveu muito e amou mais ainda. O pai de Davi, Roberto, tentou aproximar-se algumas vezes, sempre bêbado, sempre a pedir dinheiro. Marcelo o ajudou uma vez, pagando uma clínica de reabilitação, mas Roberto desistiu no terceiro dia. Algumas pessoas não querem ser salvas, Dona Luzia disse com tristeza. A gente tem que aprender a deixar ir. Foi difícil para Davi. Difícil aceitar que o pai tinha escolhido a bebida em vez dele. Mas com terapia, com apoio, com amor, ele aprendeu que não era culpa dele. 6 meses depois do primeiro dia no parque, Filipe conseguiu enxergar completamente. As cores eram vibrantes, quase dolorosas, de tão intensas. As formas eram nítidas, definidas. E a primeira coisa que Filipe quis fazer foi voltar ao parque, ao lugar onde tudo começou. Marcelo, Renata, Davi, Dona Luzia e Filipe foram juntos. Era uma tarde de sábado, o sol a brilhar forte, o céu azul sem nuvens. É exatamente como você descreveu, Filipe disse para Davi, rodando a cadeira de rodas para olhar tudo. O verde das árvores, o azul do céu, o dourado do sol no lago. Eu falei que era lindo, Davi sorriu. Filipe parou de repente, olhando para as suas próprias pernas. Ainda não conseguia andar. A paralisia era real, física, sem componente psicológico. Acha que um dia eu vou andar? Perguntou. Talvez, Davi respondeu honestamente. Ou talvez não, mas isso não muda quem você é. Não muda. Filipe concordou. Eu sou mais do que as minhas pernas. Sou mais do que os meus olhos. Sou Filipe, e isso é suficiente. Marcelo ouviu aquelas palavras e sentiu o coração quase explodir de orgulho. Aquele menino, seu filho, tinha aprendido em 9 anos o que ele levou 40 para começar a entender. Renata ajoelhou-se ao lado da cadeira de Filipe. Eu te amo, disse olhando nos olhos azuis do filho. Te amo exatamente como você é. Não preciso que você ande, não preciso que você seja perfeito. Só preciso que você seja feliz. Eu sou feliz, Filipe garantiu, sorrindo. Pela primeira vez, eu sou completamente feliz. E ali, naquele parque em Lisboa, sob o sol de uma tarde de sábado, uma família se reencontrou. Não através de um milagre médico, não através de um barro mágico, mas através de algo muito mais poderoso. Amor verdadeiro. Os meses se transformaram em anos. Filipe nunca voltou a andar, mas aprendeu a viver plenamente. Fez fisioterapia, ganhou uma cadeira de rodas motorizada, tornou-se independente. Davi continuou sendo seu melhor amigo. Os dois estudaram na mesma escola particular que Marcelo pagava para o menino. Davi era brilhante, inteligente e curioso. Tinha notas melhores que Filipe, mas nunca se gabava disso. Quando completaram 15 anos, Marcelo e Renata formalizaram a guarda partilhada de Davi. Dona Luzia concordou, feliz por ver o neto ter oportunidades que ela nunca poderia dar. Mas ele nunca vai esquecer de onde veio, ela fez questão. Nunca vai esquecer as raízes. Nunca, Marcelo prometeu. Vamos fazer questão disso. E cumpriram. Davi continuou a visitar a comunidade onde cresceu. Ajudava Dona Luzia nas visitas aos vizinhos. Levava doações, não de pena, mas de gratidão. Aquele lugar me fez quem eu sou, dizia Davi. Nunca vou ter vergonha disso. Filipe ia junto na cadeira motorizada, percorrendo as ruas de terra, conversando com as crianças, a ouvir histórias, aprendendo que riqueza não está no dinheiro, mas nas conexões humanas. Quando Filipe e Davi completaram 18 anos, decidiram criar um projeto juntos, uma ONG que ajudava crianças com deficiências visuais e motoras. Não com pena, não com caridade vazia, mas com respeito, com inclusão, com amor. Chamaram-no de Projeto Barro em homenagem ao começo de tudo.
Marcelo e Renata apoiaram completamente. Marcelo usou os contatos da construtora para conseguir doações. Renata, que tinha formação em pedagogia, mas nunca tinha exercido, voltou a estudar e especializou-se em educação inclusiva. Dona Luzia, mesmo com 73 anos, recusava-se a parar de trabalhar. Mas agora trabalhava na sede do Projeto Barro, a cuidar das crianças, a contar histórias, a ser a avó que todas mereciam ter. O projeto cresceu e, em 5 anos, tinha sedes em 3 cidades. Ajudava centenas de crianças, mas mais do que isso, mudava mentalidades. Mostrava que pessoas com deficiência não eram coitadinhas, eram guerreiras, eram completas. Felipe tornou-se palestrante, visitava escolas, empresas, eventos. Contava a sua história, a história de um menino cego que aprendeu a enxergar através de um amigo improvável, a história de uma família que se curou através do amor. Davi formou-se em medicina, especializou-se em oftalmologia pediátrica. Queria ajudar outras crianças como Felipe, mas sempre com a lembrança de que nem tudo pode ser curado com remédios. Algumas coisas precisam de amor. Marcelo reduziu a carga de trabalho, passou a construtora para um sócio de confiança e dedicou-se ao Projeto Barro. Descobriu que construir esperanças era mais gratificante que construir edifícios. Renata escreveu um livro, Barro nos Olhos, uma jornada de cura e amor. Tornou-se best-seller. As pessoas se identificavam com a honestidade brutal, com a admissão dos erros, com a mensagem de que nunca é tarde para mudar. E Roberto, o pai de Davi, nunca conseguiu recuperar-se. Faleceu aos 52 anos, o fígado destruído pelo álcool. Davi chorou. Chorou pelo pai que poderia ter tido, pelo homem que Roberto poderia ter sido, mas chorou também de gratidão, porque mesmo sendo um pai ausente e violento, Roberto havia dado a vida a Davi, e Davi tinha usado aquela vida para fazer a diferença no mundo. No funeral de Roberto, apenas Davi, Dona Luzia e Marcelo estavam presentes. Era um dia chuvoso, triste, apropriado. Ele não foi um bom pai, Davi disse, olhando para o caixão simples. Mas eu escolho perdoar. Escolho não carregar esse peso. Marcelo colocou a mão no ombro do rapaz, que tinha se tornado como um segundo filho. O seu avô dizia que a fé move montanhas, lembra? Mas eu aprendi que o perdão move muito mais. O perdão liberta. Dona Luzia limpou os olhos. O meu filho estava perdido, disse, mas o dele foi encontrado, e isso tem que ser suficiente. Anos se passaram. Felipe e Davi, agora com 28 anos, ainda eram melhores amigos. Davi tinha se casado com uma médica que trabalhava no mesmo hospital. Felipe estava noivo de uma professora de música que conheceu no Projeto Barro. Marcelo e Renata, com 62 e 60 anos, respectivamente, estavam mais unidos do que nunca. Tinham cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos e mais sorrisos genuínos. Dona Luzia, aos 83 anos, estava mais devagar, mas ainda ativa. Ainda contava histórias para as crianças do projeto. Ainda fazia o melhor café que alguém poderia provar. Foi numa manhã de domingo, 20 anos depois daquele primeiro dia no parque, que todos se reuniram novamente. Mesmo lugar, mesma hora, mas tudo diferente. Felipe não estava mais na cadeira de rodas. Tinha passado por uma cirurgia experimental 3 anos antes. Não recuperou totalmente os movimentos, mas conseguia andar com muletas, e para ele aquilo era mais que suficiente. É aqui, disse Felipe, parado no mesmo lugar onde Davi tinha passado o barro pela primeira vez. É exatamente aqui que a minha vida mudou. Davi, ao lado dele com a esposa grávida, sorriu. A nossa vida, corrigiu. A nossa vida mudou. Marcelo e Renata, de mãos dadas, observavam os dois rapazes. Aqueles meninos que tinham se tornado homens notáveis, aqueles meninos que tinham ensinado tanta coisa. Você se lembra o que eu disse naquele dia? Perguntou Davi para Felipe. Qual dia? Você disse muita coisa. O primeiro dia. Davi olhou para o céu azul. Eu disse que ia passar barro no seu olho e você não seria mais cego. Lembro. Felipe sorriu. E você estava certo. Mas o barro não funcionou. Funcionou! Felipe tocou o peito de Davi.
Aqui dentro? Onde? Você me curou da cegueira de verdade, a cegueira de não saber me amar, de não saber que eu era suficiente, de não enxergar o amor ao meu redor. Davi abraçou o amigo, os dois homens de quase 30 anos a chorar como os meninos de 9 que um dia foram. Dona Luzia, sentada no banco com Renata, limpava os olhos com um lenço bordado. O meu neto deu a esse menino a visão, disse, mas esse menino deu ao meu neto uma família. Vocês deram dignidade a uma velha senhora que nunca achou que mereceria isso. Dona Luzia, Renata segurou a mão enrugada dela. Você nos deu muito mais. Deu-nos sabedoria, deu-nos exemplo, deu-nos amor de avó, que nem os meus próprios pais souberam dar. As duas mulheres se abraçaram, duas gerações unidas por circunstâncias impossíveis, mas mantidas juntas por amor genuíno. Marcelo observava tudo, o coração cheio. Pensou no homem que era 20 anos atrás, vazio, perdido, rico em dinheiro, mas pobre em amor. E pensou no homem que era agora. Ainda rico, sim, mas rico de verdade. Rico em família, rico em propósito, rico em felicidade. O que você está a pensar? A esposa de Davi, Camila, aproximou-se dele. Estou a pensar em como um saquinho de barro mudou tudo, Marcelo respondeu honestamente. Não foi o barro. Ela sorriu, a mão na barriga grávida. Foi o amor que veio com ele. E ela estava absolutamente certa. Naquele dia, ali no parque, a família estendida, que tinha se formado através de circunstâncias impossíveis, fez um piquenique. Comeram sanduíches que Renata tinha preparado, beberam sumo que Dona Luzia tinha feito, riram de histórias antigas. Felipe contou para Camila sobre o dia em que achou que ia enxergar pela primeira vez. Eu estava tão nervoso, disse rindo. Achei que ia abrir os olhos e ver um mundo perfeito, como nos filmes. E o que viu? Ela perguntou. Luz? Felipe respondeu, o olhar distante lembrando. Apenas luz, embaçada, confusa, mas era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Davi contou sobre o dia em que o seu pai bateu nele na frente de Marcelo. Eu achei que aquele homem de terno ia passar por mim, como todo mundo sempre fazia, disse. Mas ele não passou, ele ficou. Ele me defendeu. Foi a primeira vez que alguém além da minha avó me defendeu. Marcelo ouviu aquilo e sentiu os olhos a arderem. Quantas vezes ele tinha passado por pessoas a precisar de ajuda? Quantas vezes tinha olhado para o outro lado? Mas naquele dia, por algum motivo, ele tinha ficado. E aquilo tinha mudado não apenas a vida de Davi, mas a dele próprio. Quando o sol começou a pôr-se, a pintar o céu de laranja e rosa, todos ficaram em silêncio, apenas a apreciar, apenas a existir juntos. Eu tenho uma coisa para vocês, disse Dona Luzia. De repente, todos se viraram curiosos. A senhora abriu a bolsa velha que sempre carregava e tirou algo embrulhado em papel de seda amarelado. O que é isso, avó? Davi perguntou. É o saquinho. Ela desenrolou o papel, revelando um pequeno saquinho plástico vazio. O primeiro saquinho de barro que você usou no Felipe. Você guardou? Davi estava chocado. Por todos esses anos? Guardo. Dona Luzia sorriu. Porque eu sabia que era especial. Eu sabia que o meu neto tinha feito algo importante, mesmo que fosse apenas passar barro num menino rico. Felipe estendeu a mão, pegou no saquinho. Estava velho, rasgado nas pontas, mas ainda inteiro. Podemos guardar isso no Projeto Barro, sugeriu, como símbolo, como lembrança de onde tudo começou. Todos concordaram, e naquele momento uma brisa suave passou por eles, carregando o cheiro de flores e terra molhada, como se o universo estivesse a aprovar. Vó Luzia, Felipe disse de repente, você nunca me contou como era o avô do Davi, o homem que começou tudo isso com as histórias de barro. Dona Luzia riu, um som alegre e cheio de memórias. O meu pai era um sonhador, disse. Acreditava que a terra tinha poder de cura. Acreditava que a fé podia mover montanhas. Morreu pobre, sem nada, mas morreu feliz porque tinha amor, tinha família, tinha propósito. Igual a nós, Renata disse suavemente. Igual a nós, Dona Luzia concordou. Quando a noite caiu completamente, eles se levantaram para ir embora.
Mas antes, Davi pegou um pouco de terra do chão. Terra comum, normal, sem propriedades mágicas. "O que você está a fazer?" Filipe perguntou. "Guardando um pouco." Davi colocou a terra num saquinho novo que Camila tinha na bolsa. "Para o nosso filho. Para quando ele nascer, eu contar a história. A história de como um menino pobre e um menino rico se encontraram num parque e como o barro comum se transformou em algo extraordinário." Filipe sorriu entendendo. "E eu vou contar para os meus filhos também", disse. "A história de como eu era cego, mas aprendi a enxergar não com os olhos, mas com o coração." Marcelo abraçou os dois rapazes, seus filhos em todos os sentidos que importavam. "Vocês dois", disse, a voz embargada, "me ensinaram mais do que eu jamais poderia ensinar. Mostraram-me que família não é sangue, é escolha, é amor, é presença." Renata juntou-se ao abraço, depois Camila, depois Dona Luzia. Ali no meio do parque escuro, iluminados apenas pela lua e pelas luzes da cidade, aquela família improvável se abraçou. Uma família formada por circunstâncias impossíveis, unida por um menino com barro nas mãos e fé no coração, curada não por milagres médicos, mas por amor verdadeiro. E quando finalmente se separaram e caminharam em direção aos carros estacionados, Filipe olhou para trás uma última vez. O parque estava vazio agora, apenas bancos vazios e árvores a balançar com o vento. Mas para Filipe, aquele lugar seria sempre mágico, seria sempre o lugar onde tudo mudou. "Obrigado", sussurrou para o vento. "Obrigado pelo barro, obrigado pela esperança, obrigado pelo amor." E se ele fechasse os olhos, ainda podia sentir o toque delicado de mãos pequenas a passar barro nas suas pálpebras. Sentir a voz de Davi a descrever o mundo em cores que ele nunca tinha visto. Sentir o momento exato em que deixou de ser apenas Filipe, o menino cego, e se tornou Filipe, o menino amado. Naquela noite em casa, Filipe escreveu no seu diário algo que fazia desde que recuperou a visão. Escreveu sobre o dia especial, sobre o reencontro no parque, sobre as memórias e a gratidão, e terminou com uma frase simples, mas profunda. "O barro não curou os meus olhos, mas abriu o meu coração. E isso foi o verdadeiro milagre." Fim da história. E agora conte para nós o que você achou dessa história. Você passou por algo parecido? Conhece alguém que enfrentou situações assim? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. O que você acha da transformação que o amor e a amizade trouxeram para essa família? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar o seu like e, o mais importante, de se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.